Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial. Nessa vida minha hospitalar, ainda na vida hospitalar, não sei quando isso vai terminar. Eu espero que termine logo, mas não parece que isso vai terminar rápido. Acho que isso vai longe. Vai longe. Da vida hospitalar, quando você tem uma pessoa, um parente doente, é assim, é altos e baixos, né? Ele melhora, depois ele piora, depois ele melhora, mas a cada melhora dele você festeja, né? Mesmo se deparando com médicos negativos, corvos, é o corvo de jaleco. O médico da UTI, ele é o corvo do jaleco, né? Então assim, e ele assim subestima a sua inteligência, né? Então assim, se o parente melhora um pouquinho, você fica feliz, tá? Quando seu parente melhora um pouquinho, tira o tubo, né? Consegue respirar sozinho, isso é uma vitória, tá? Isso é uma vitória, mas mais o médico da UTI, que é o corvo do corvo, ele ainda... Não, foi muito interessante o diálogo dele, né? Ele vir falar que meu parente tirou o tubo e ele tá respirando bem, né? Conseguiu 24 horas respirar bem, isso é uma vitória, tá? Isso é uma vitória. Você vai entender isso quando você passar por isso, né? Quando você vê um parente seu ou você conseguir ficar livre do tubo, né? Da intubação, da ventilação mecânica, você conseguir respirar sozinho, isso já é uma vitória, tá? E aí ele vira pra gente e ainda fala assim, aí eu falo, bom, então ele tá bem, né? Ele tá estável, se ele tirou o tubo, tá respirando sozinho, ele tá melhorando. Não, aí o médico da UTI é o corvo do corvo, tá? É o corvo de jaleco. É um pessoal super negativo. Inclusive eles falavam que meu parente não ia conseguir respirar sem o tubo, tá? Tá conseguindo. 24 horas ele conseguiu, tá? Ele já passou na primeira fase, tá? Aí o médico vira e fala, mas vocês sabem, né? Ele é um quadro grave, né? Então, vocês estão realistas, né? Vocês sabem que ele é um quadro grave, né? O quadro dele é grave, né? Ele tá respirando sem o tubo, mas ele é um quadro grave. Eu falei assim, não, a gente já sabe, não precisa repetir, a gente já sabe, tá? Porque assim, eles são é o corvo do corvo. O médico da UTI, ele é o corvo do corvo de jaleco, tá? Então assim, ele, além dele subestimar a sua inteligência, ele acha que você não sabe, né? O quadro do seu parente, você sabe. Só que você tem que pensar positivo, tá? É simples assim, você tem que ver as coisas de uma maneira positiva. Se ele tirou o tubo, tá ventilando, ele tá conseguindo respirar sem o tubo, já é uma vitória, tá? Independente dele ter um quadro, né? E aí o médico deveria pensar nisso, tá? Então, mas é assim, então quando você tá com um parente no hospital, numa UTI, você tem que ignorar o que os médicos da UTI falam. Porque eles vão falar coisas muito ruins, muito negativas, eles vão antecipar o negócio lá na frente. Detalhe, o médico que veio falar foi o mesmo que entubou, tá? E um grandão, barbudo. Aí eu vi, sabe, o negócio dele assim, né? Com o crachá do Batman, com figurinhas do Batman, né? E um cara barbudão, grandão, assim, sabe? Foi o mesmo que veio falar pra mim que meu pai não estava respirando, tá? Foi o mesmo. Inclusive, ele até sugeriu que se eu queria que entubasse ou não, né? E meu pai vivesse. Eu falei, claro. E ele ainda falou uma coisa interessante, para vocês verem como o médico da UTI, ele é negativo, né? Por isso que você tem que fazer uma seleção muito grande do que você ouve do médico, tá? Seja de UTI ou não, mas de UTI principalmente, tá? Ele ainda falou assim pra mim, você sabe que ele não vai ser mais igual, né? Você sabe, né, que ele não vai ser mais igual. Eu falei assim, eu sei, mas ele vai continuar sendo meu pai, tá? Então isso não vai mudar, né? Nós não somos iguais, né? Hoje eu sou de um jeito, amanhã eu vou estar do outro, né? A gente muda. Então, eu acho, essa colocação eu achei muito ridícula, né? Mas assim, você vai ouvir coisas assim absurdas, né? Numa UTI, de médicos da UTI. Eles achavam que ele não ia conseguir respirar sem o tubo, e ele está conseguindo respirar, né? Passou na primeira fase, pelo menos nas 24 primeiras horas ele conseguiu respirar bem sem o tubo.
Tá? Então, assim, existem coisas, você tem que realmente, o médico da UTI, ele é o corvo do corvo do corvo de jaleco, tá? Ele é o chefe. Então, tudo que ele fala é negativo e ele antecipa. Ele antecipa as coisas ruins, tá? Ele não espera acontecer. Ele faz com que a família sofra por antecedência. Então, eu já aprendi a lidar com o médico da UTI, inclusive. Dessa vez eu não discuti com ele. Dessa vez foi a minha persona social que veio. Mas assim, como eu já vi que esse cara foi o mesmo, né? Que entubou o meu parente. E ele é super negativo, tá? Ele é super negativo. Então assim, tipo, eu ignorei o que ele falou. Simples assim, tá? Então, o meu parente tá melhorando, né? Ele já consegue respirar sem um tubo. Isso já é uma vitória, tá? Ele já passou na primeira fase, nas 20 primeiras 4 horas. O resto a gente, com o tempo a gente vai resolvendo, né? A gente vai fazer o que a gente pode, né? Então, mas eles são bem negativos mesmo. O médico da UTI, ele é o corvo do corvo. E ele gosta de dar a notícia ruim, tá? Ele dá a notícia ruim com muita naturalidade. Ele está acostumado a dar notícia ruim. E ele antecipa as coisas ruins, tá? Ele antecipa, ele não dá chance, né? Para a pessoa se recuperar, tá? Não, ele antecipa as coisas ruins, a ponto de falarem que ele não conseguiria respirar sem o tubo, e ele está conseguindo, tá? Ele já passou pelo menos nas primeiras 24 horas sem o tubo, e está respirando muito bem. Isso já é uma vitória, né? Então, assim, quando você está no ambiente hospitalar, você tem que entender isso. Você tem que entender isso, que você vai lidar com corvos ou corvos de ralé, né? Que é o corvo do corvo, é um médico da UTI, bem negativo. Bem negativo, e ele vai antecipar, e outra, ele vai subestimar o seu conhecimento. Ele vai achar que só porque você está festejando, porque o teu parente, né, melhorou, ele acha que você não sabe do quadro do seu parente. Você sabe do quadro do seu parente, mas você tem que ser positivo, né? Você tem que ter fé. Você tem que acreditar que o seu parente tem força para melhorar, tá? Então, você não pode entrar na visão curva, né, do pessoal, do médico da UTI. Então esse cara veio falar comigo, aí eu logo reconheci, né? Foi o que entubou, aquele negativo, aquele médico super negativo. Provavelmente ele vai falar coisas negativas. Dito e feito, plantão é sempre negativo. O plantão do médico da UTI é sempre assim, é uma mentalidade corvo, tá? É uma coisa bem negativa, com respeito aos corvos, tá? Então, é muito interessante você conhecer esses personagens, né? Quando você está no meio do mundo hospitalar, você vai conhecer personagens muito típicos, né? Muito característicos. Bom, se o cara já trabalha na UTI, ele já tem, né, uma coisa assim. E eles gostam de dar notícia ruim, tá? Eles gostam de dar notícia ruim. Eles dão notícia ruim com a mesma expressão que eles dão uma notícia boa, tá? Então, assim, essas pequenas vitórias, eles não entendem, eles não levam em conta, né? Eles querem coisa ruim. É ruim, né? Então, hoje a gente falou dele, do corvo dos corvos, né? Um médico da UTI. É um pessoal muito legal. Muito legal. Eu indico, vocês podem... É um pessoal bem legal.